Oi, Paulo! Boa Clara, noite! Tudo bom tudo bom? contigo? Tudo bom e você? Tudo ótimo, prazer ter você aqui, viu? Sou uma grande fã, viu? Vou Que dizer para ó- você que, para mim, eu acho que muita gente que está assistindo a gente aqui, Titãs e Paralamas foram as bandas da nossa juventude, viu? Que, acho assim, nos anos 90, eu acho que foram o grande auge aí dos Titãs, né? E a gente adorava, vocês faziam muito sucesso, né? Sim, com certeza. Nós começamos no meio dos anos 80, né? Sim. E, e até o final dos 80, nós fizemos uns discos mais importantes da banda, que são a base desse repertório que nós estamos correndo o país agora, fazendo a Tour Encontro, que reúne todos os ex-integrantes e os atuais, todo mundo e tal. Então Sinara, tem três discos muito importantes que são de 86, 87 e 88, que Uhum. é o Cabeça Dinossauro, Jesus Não Sim. Tem Dentes no País dos Banguelas e O Black Blonde. Esses três discos Adoro. são bem representados nesse show e os grandes sucessos também, né? Porque Uhum. uma coisa gostosa, porque é um repertório de um período em que todos estavam presentes na banda. Então, todos estão representados. Exatamente. O meu disco dos Titãs, eu vou dizer para você qual é. Eu até peguei a capa para colocar aqui. É o Go Back. O Go Back é o meu disco. Tem até o Paulo pequenininho na capa, né? Criancinha. Corajoso, corajoso segurando a galinha. Esse disco é demais. E eu te digo que aquela música Marvin, ela. Eu acho que muita gente da minha geração se identificava muito com aquela canção, né? Eu me sentia o próprio Marvin, acho que todo mundo se sentia Marvin, né? É uma canção muito emblemática, né? E de superação das dificuldades, enfim. É uma música muito bacana, esse personagem é muito legal. É uma versão, né? Sim, eu ia até peguei a capa do disco do Clarence Carter para a gente comentar aqui, que a música Marvin, gente, é uma versão de patches do Clarence Carter. Eu fui descobrir isso anos depois. Anos É, depois. Olha aí a capa do disco do Clarence Carter. Incrível, a versão é muito boa, né, Paulo? é muito legal. Sérgio Brito e Nando Reis fizeram a versão para o português, né? E o Uhum. Nando gravou essa música. E é um dos clássicos dos Titãs, né? Sim. Inclusive, Sinara, nessa nova excursão, eu reativei o meu saxofone, porque eu tocava saxofone nessa música, inclusive no disco Go Back, esse disco que você tem, é um disco ao vivo, né? Gravado ao vivo, na Europa, na Suíça, no Festival de Montreux. E Uhum. eu estava lá com saxofone e tal. E aí fazia quase 20 anos que eu não tocava. E aí eu voltei, reativei aqui, comecei a tocar e agora estou tocando nos shows. É uma delícia. Que demais. Eu vi na tua biografia que você toca vários instrumentos, né? Agora nesse show eu inventei de tocar bandolim também. Então eu estou tocando bandolim, toco um teclado numa música, inclusive na música que chama-se Go Back, a música que dá título ao disco. Uhum. O Sérgio Brito canta a música, e aí eu vou para o teclado para fazer um acompanhamento harmônico e tudo. Então eu gosto muito dos instrumentos, eu sou metido me meto a tocar de tudo um pouco e tal, eu gosto muito. Essa música Go Back, ela teve uma versão dos Paralamas em espanhol, né? Vocês também fizeram muito sucesso na Argentina? Olha, nós não tanto sucesso quanto os Paralamas. Paralamas, eles são a banda brasileira mais argentina ou vice-versa, não se sabe muito bem. Eles realmente fizeram uma carreira muito bacana, né? Nós gravamos essa música com Fito Paz, o, Uhum. o cantor argentino maravilhoso, e ele cantou com a gente no disco acústico MTV, né? Gravamos essa música Go Back com a versão em espanhol, com o Brito Uhum. cantando junto. O Sérgio Brito ele foi alfabetizado em espanhol, né? Porque ele morou no Chile. O pai Sim. foi
exilado, e aí ele cresceu lá, então ele tem essa coisa como primeira, segunda ou primeira língua, assim, e aí fizeram essa versão e eles cantam juntos, é muito bacana. Eu queria começar um pouquinho do começo dos Titãs, né? Mais de 40 anos. Vocês se conhecem no Colégio Equipe? Quase todos vocês se conhecem lá no Colégio Equipe. É um encontro incrível, né? É incrível que isso tenha acontecido. Você pensando em retrospectiva, é surpreendente, né, Paulo? É surpreendente. Muitas das bandas, Sinara, são assim, amigos do bairro, né? Gente que se conheceu no prédio, pessoal da classe, muitas. A história do rock and roll é cheia dessas histórias, né? E a nossa não é diferente dessas, na verdade. E o interessante é que nós éramos de classes, de anos diferentes, alguns mais velhos, outros mais novos, né? Alguns não faziam parte da escola, mas conheciam gente da escola. E o que nos aproximou mesmo foi a composição, as músicas, trocar as músicas, mostrar as músicas uns para os outros, né? E olha, tem essa música que eu fiz. Ah, você conhece conheço um cara, Tony Bellotto, ele estuda lá ele é de Assis, mas ele tem umas músicas incríveis. Então foi assim que a gente se aproximou e todo mundo reunido, trocando essas informações e tudo mais, a gente resolveu tocar juntos para tocar as composições que a gente fazia, né? Foi a origem da banda. Nossa, e eu vi hoje, eu achei tão engraçado pesquisando sobre o Paulo e os Titãs e vendo os shows antigos. Ele fala que eles estavam na biblioteca da casa do Tony Bellotto e aí tinha umas coleções assim, os Titãs da Ciência, os Titãs da não sei o quê. E aí que surge os Titãs do Iê, 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 né? Os Titãs do Iê, porque a gente achava assim, é uma coisa tribal, né? Tribal urbana, Iê, que era inspirado no Iê, que era do rock, mas era o Iê, já era tribal. Enfim, nunca pegou, ninguém entendeu nada disso, a gente tirou os Iês todos e acabou. E virou só Titãs. É muito engraçado, né? Aquelas coleções que tinham. E aí vocês, uma banda sui generis, porque é uma banda gigante, né? 9 pessoas a primeira formação, que ainda tinha o Ciro Pessoa, que também se foi já, né? Sendo 6 vocalistas. 6 vocalistas. É uma loucura, né? Loucura. E você vê, isso é assim por causa das composições. Todo mundo cantava e tocava violão e compunha músicas, né? Então, quando a gente foi fazer a banda, foi assim, não, então eu quero tocar guitarra. Ah, que legal, também quero tocar guitarra. Ah, muito bom, quero tocar guitarra também. Não, não dá, não pode ter 15 guitarras, entendeu? Aí, aí a gente fazia essa coisa maluca. Tinha 2 guitarristas, que também são compositores, né? O Marcelo Fromer e o Tony Bellotto, 2 compositores também, mas não cantavam. Os outros todos cantavam, menos o baterista. E aí a gente se revezava no contrabaixo. Quando o Nando cantava, eu tocava o baixo. Quando o Brito cantava, eu tocava o teclado. E a gente fazia um revezamento e tal. E foi assim que a gente começou a trabalhar, a fazer arranjos das próprias músicas que a gente fazia, né? Então, você vê, por isso que tem essa formação sui generis, uma coisa diferente, né? Com tantos vocalistas, e não tem uma coisa de liderança que você identifique, aquele frontman, né? O cara da frente. Quem é o cantor? Não tem um cantor principal, né? A gente se reveza e todos participam. Totalmente ao contrário dos Paralamas, que era uma banda minúscula, né? De 3 pessoas com um baterista. Uma banda de especialistas. A nossa não, era uma banda de anarquistas. Anarquistas, ótimo. E assim, pensando por esse lado de que tinha tanta gente, durou bastante os Titãs, hein? Olha só, com Arnaldo, do começo até 92, quando ele sai, são 8 anos. 10 anos. Ele ficou 10 anos ao todo, né? De 82 até 92.
do Nando, eu contei do primeiro disco, né? Que é 84 até 92 são 8 anos. Do início da banda, que é 82 até 92, são 10 anos. E aí o Nando, que é o próximo a sair, só vai sair em 2002. Então, de 82 até 2002, são 20 anos de banda gigante. Né? Vocês conseguiram trabalhar muito bem a questão dos egos de todas as pessoas, né, Paulo? Ah, sem dúvida. E porque eu acho que a gente tinha sempre uma coisa de realização artística muito bacana, né? De muito do sucesso também, que é uma coisa incrível, né? Que você ter a resposta do público também é uma coisa incrível. A gente viajou o Brasil todo, né? Conhecer esse país continental e o mundo, né? É um privilégio. Então, eu acho que por isso que durou tanto, enfim, para mim foi uma grande escola, né? São os meus parceiros de vida, que eu cresci em público, né? A gente aprendeu tudo que aprendeu e cresceu juntos e aprendeu a tudo que a gente sabe. Então, por isso, tanto tempo juntos, e agora se reencontrando com muita alegria, né? Porque a gente tem essa ligação muito forte dessa história toda que nós temos em comum, né? E aí isso fica muito patente, viu? No shows, né? Essa cumplicidade nossa, a gente está se divertindo tanto, isso fica muito claro em cima do palco, assim. E eu acho que é uma das coisas que o público mais curte é o fato da gente estar se divertindo juntos de verdade, assim. Tem muito amor envolvido aí, né? Eu acho que vocês têm um carinho muito grande entre vocês, né? A gente percebe isso. Eu vi o vídeo do encontro e vi também uma foto. Acho que eu pedi para o Gui colocar a foto dele com o Arnaldo Antunes dessa semana do Twitter, Gui. Eu acho que foi a primeira mensagem que eu mandei hoje. Que o Arnaldo tá. Olha aí, ó. Ele postou essa foto. Tão bacana, é muito carinho. Eu nunca imaginei, te digo sinceramente, como fã, eu nunca imaginei que vocês fossem tocar juntos de novo. Ganhei beijo, você viu, Sinara? Que Eu gostoso. vi, muito fofo. E olha que nós fizemos shows em Florianópolis e Porto Alegre, né? No final de semana, e segunda-feira foi a minha pré-estreia do Homem Cordial, que foi o lançamento agora essa semana, né? Nós estamos partindo para o segundo final de semana do filme, muito bacana, se mantendo nas salas aí, o pessoal super interessado, e o Arnaldo foi lá me prestigiar, e eu fiquei na maior felicidade, né? Porque ele foi lá conferir, assistiu ao filme, foi lá com o filho dele, foi muito legal. E ainda ganhei um beijo. Um beijo. Olha, a Thaís Neves está mandando um superchat aqui falando: amo Paulo Miklos. Nos Titãs só prestava atenção nele. Voz linda, moderno, um espetáculo. Beijo para ele. Olha aí, ó, os fãs do Paulo Miklos aparecendo Beijo, aqui. Thaís! Ótimo, vamos no show, nesse show novo, agora celebrar 40 anos, vai ser uma maravilha. Ó, Nolês de Carvalho Filho Gaúcho está mandando também um superchat falando: beirando 60 anos, sou Titãs, enrolo umas na viola, as flores de plástico não morrem, ganhei a noite, Paulo Miklos na Fórum com Sinara, estupendo, top. Bora, Nolês! E ela tá mandando ver essas flores de plástico aí nesse violãozinho aí, hein, que eu quero ver. E a Jo mandou: acordo com Sonífera Ilha no Despertador. Já fui para vários shows, amo. É muita Ótimo, gente. já acorda para cima, né? No pique. Olha que começa o dia bem. Olha só, eu fiquei vendo aqui os shows antigos dos Titãs para fazer essa entrevista. Olhei o show do Rock in Rio, né? Os shows na Sala São Paulo de 86, no Canecão de 87. São imperdíveis, está tudo no YouTube, tá? E aí o Paulo, ele canta, você canta diversão, pavimentação, estado violência. Como é que dentro de tantos vocalistas, como é que você escolhia o que ia cantar? Ah, isso é um xadrez aí, é uma coisa muito interessante, sabe?
nem sempre, por exemplo, principalmente no meu caso, eu nem sempre canto aquilo que eu componho. Quer dizer, cada um não necessariamente canta as próprias composições, né? Então, eu servi muito como intérprete muitas vezes, né? Então, por exemplo, o Estado Violência é uma canção é uma música do Charles Gavan, nosso baterista, né? Que também compõe. Ou, por exemplo, Diversão é uma música do Sérgio Brito, do Nando, do Marcelo Fromer. Então, eu não sou compositor, eu sou um intérprete, né? Uhum. E isso é muito bacana, porque eu ganhei moral, porque eu comecei a cantar uma série de sucessos, desde o primeiríssimo sucesso da banda, que é a Sonífera Ilha, eu que cantava, né? Ah. Então os autores me procuravam para ser intérprete das músicas deles. Então, isso é muito. Pavimentação é sua com Arnaldo, é composição sua mesmo com Arnaldo, né? O quê? A pavimentação. Pavimentação é composição minha, parceria com o Arnaldo. Então tem parceria também, e eu também sou só intérprete, e essas coisas então vão se alternando, porque o principal é o material, o melhor material. Quer dizer, quando a gente se reuniu para ver o repertório, né? Esse repertório tinha que ser as melhores músicas, né? Não fazer uma coisa vamos dizer assim, separar para cada um quinhão, entendeu? Não, essa aqui tem que ter um espaço para mim. Não, se você tiver uma música boa, vai ter um espaço para você. Se você não tiver, você canta essa ou canta aquela. Vamos votar. A gente sempre votou tudo e teve uma democracia muito Olha, interessante, com votações. Isso é muito divertido. Inclusive está no documentário que eu quero que eu recomendo aí para o pessoal que está acompanhando a nossa conversa. A Vida Até Parece uma Festa é um documentário que o Branco Melo, inclusive, fez, junto com o Oscar. Eles fizeram um documentário com imagens que nós mesmos filmamos durante as viagens. É um documentário muito bacana, com material de televisão, de divulgação muito bacana da época e tudo, mas ele mostra esses bastidores e as nossas votações engraçadas e tal, e para a escolha de repertório e tudo. Então, é muito bacana. deixa eu pegar aqui a capa, vou pedir para o Gui baixar, mostrar aqui para vocês a capa. Acho que dá para ver, pelo que eu estou vendo aqui, dá para ver no Prime Video, né? Dá para assistir no Prime Video, alugado, parece. Ah, sim, isso eu não sei direito. Onde que dá para ver, Você é mas mais aí rápida, vocês. rápida no gatilho. Hein? Você é mais rápida para descobrir as coisas. Eu estou aqui, já dei uma busca aqui e vi que pelo que eu estou vendo aqui, ó, o primeiro resultado aparece a Amazon. Então, que, é possível que possa ser possível assistir no Prime. Não sei, tá? Não apareceu em nenhuma lista aqui, É. mas tem essa. Às vezes você consegue alugar, né? Alugar. Deixa eu só te falar uma coisa. Tem uma música de vocês que toda vez que a gente vê uma violência policial, a gente lembra. Você sabe qual é, né? Polícia para quem precisa de polícia, né? Toda vez que a gente vê, quem conhece Titãs, claro, né? Não sei as pessoas mais novas, mas toda vez que a gente vê uma arbitrariedade policial, essa música vem muito forte na cabeça. Vocês enfrentaram problemas com a polícia por causa dessa música? Não chegamos a enfrentar problemas, não. Eu acho que a canção ela é bem explícita, né? Ela quer dizer, ela é uma coisa assim, ela não é maniqueísta, ela não é contra a polícia, né? Ela justamente questiona, né? Uhum. O uso da polícia em si, né? Da autoridade policial, para quem precisa, né? Para quem precisa de polícia. Então, essa questão que é colocada pela canção já dá deixa uma questão no ar para ser respondida ao longo do tempo, né? Então, hoje, essa, como outras canções que a gente canta nesse show, a gente se dá conta de como elas são atualíssimas,
né? Elas falam sobre a nossa realidade, sobre a realidade do país, do Brasil de hoje, de 2023, por incrível que pareça, né? Para o bem e para o mal, né? Vamos dizer assim, nossas mazelas e tudo mais. Então, essas canções elas ainda falam e conversam muito com a realidade, né? Então, é muito Sim, interessante que isso se dá conta disso, até porque elas não são contestação pura e simples e maniqueísmo de querer ditar regras e tal. Elas são questionadoras, né? Elas dão uma sacudida, uma mexida na gente, com muita poesia e com muita acidez, né? Aguda, assim, como rock and roll pode ser. daqui a pouco a gente vai falar sobre o novo filme do Paulo, que tem super a ver com violência policial, né? Aliás, a polícia, para quem precisa, podia até ser trilha do É filme verdade. novo do Paulo, tá? Mas eu queria mostrar sobre essa questão dos problemas com a polícia, que em 1985 o Arnaldo foi preso, né? Chegou a ser preso e ficou um mês preso. Hoje em dia, coloca a foto do Arnaldo, que é tão violento isso, cara. É tão violenta essa foto, né? O Arnaldo bem jovenzinho, algemado. O cara foi preso dentro da casa dele. Como é que a polícia entrou dentro da casa dele, velho? É uma loucura isso. Aí eu peguei uma entrevista do Charles Gavan recente, do ano passado, onde ele fala da injustiça que foi, né? Que essa prisão foi injusta, né? Em retrospectiva, olhando hoje, causou problemas para os titãs. Olha aí, ó. Gavan diz que a prisão de Arnaldo Antunes foi porque a polícia de São Paulo queria visibilidade. No final de 85, Arnaldo Antunes foi preso por porte de heroína no apartamento onde morava, na cidade de São Paulo. Em entrevista ao canal do J. Abreu, o ex-baterista dos Titãs, Charles Gavan, refletiu sobre o ocorrido e disse que aquele período acabou sendo muito conturbado para a banda. Ele fala na entrevista que foi uma injustiça o que aconteceu, né? E que a polícia queria se promover às custas do Arnaldo. Você lembra dessa história, Paulo? Lembro, óbvio, foi uma coisa muito dolorosa para todos nós, um período muito difícil, né? Porque era notório enfim, que o Arnaldo tinha, tinha uma atividade, nós estávamos na televisão lançando um novo disco, ele estava cantando a música que a gente chama música de trabalho, o single, né? Uhum. E aí isso foi uma tristeza imensa, né? Um grande sofrimento para a gente. E isso gerou cancelamentos de shows. Foi uma coisa muito, muito dramática, assim, foi bastante traumático, né? Uhum. E, enfim. Deve ter a ver com a música, hein? Talvez uma raiva que causou, porque. Não, mas, Sinara, tem tudo a ver com a música. A música foi feita por causa disso. Uhum. Ou seja, a Ah, música veio depois disso. Uma a vez, música é posterior à prisão, sim, então. justamente questionando isso. Quer Uhum. dizer, polícia para pegar bandido. Cara, entrou na casa do cara, não acredito um negócio desse, né? Hoje em dia, eu acho que não seria nem permitido, né? Eu acho que não seria permitido eles entrarem, não. Olha só, você, o Nando e o Arnaldo, vocês sempre foram mais eloquentes em relação à política nacional, né? Eu não vejo muitos outros membros dos Titãs se posicionando tanto politicamente. E aí, recentemente, nessa nova turnê, vocês colocaram Bolsonaro naquela letra de nome aos bois, né? De nome aos bois. De quem foi a ideia? Foi votado no grupo? Você disse que é tudo muito democrático. Foi votado colocar Bolsonaro na letra? Muita gente falou sobre isso e pediam atualização da letra, né? E muita gente também falou que bichos escrotos, olha aí, vocês ficaram chamando os bichos escrotos para saírem dos esgotos e eles saíram mesmo. E agora? Como é que a gente vai mandar eles de volta? Então é muito É verdade. divertido a maneira como as pessoas também interagem, né? Com as coisas que as pessoas falam e tal. E aí partiu do próprio Nando, que é o autor, né, do Nome aos Bois, né, Uhum. um dos autores, e fazer essa atualização. E aí o público reage, é muito interessante. Conforme, dependendo do lugar do país e tal, tem reações já diferentes.
Deve ter gente que não vai gostar, né? Às vezes são unânimes, às vezes nem tanto. Dentro do grupo, né? Desse grupo tão grande assim, tem algum que é mais reaça, não? Não, acho que todo mundo sofreu um bocado nesse período, né? Uhum. Eu acho que acho que as pessoas abriram os olhos, assim, depois de passar por 4 anos desse suplício, eu acho que as pessoas amadureceram, se deram conta, eu acho, que a coisa ficou muito mais clara, né? Dos os riscos, como a gente caminhou assim na beira do abismo mesmo, né? A democracia ficou muito, enfim, passamos um período aí de ataques e de muito sufoco, né? E então eu acho que atualmente todos nós temos a mesma, vibramos na mesma corda, vamos dizer assim. Uhum. A tua relação com a política, né? Eu vejo você muito ativo nas redes e tudo vem de onde? Da política, você diz? Desde sempre, desde secundarista, desde de correr de cavalaria na rua. Eu sempre, eu sempre me metia assim. Eu via o pessoal, os universitários, né? Tal. Eu estava lá, secundarista ainda, participando das passeatas e tal. Então eu sempre tive essa vontade de participar, enfim, de ler, de saber, procurar saber a respeito da política, né? Eu cresci na ditadura, né, Sinara? Quer dizer, Uhum. para a minha juventude foram nos anos de chumbo. Então, assim, eu não sei mensurar como seria diferente a minha vida, os meus ídolos, se a gente tivesse liberdade, né? E, no Uhum. entanto, eu cresci com esses caras fantásticos, com essa geração maravilhosa da música popular brasileira, né? Dando norte, né? Com um farol, Sim. assim, e mesmo com censura, mesmo com perseguição, mesmo eles presos também, ou exilados, tendo que fugir, voltar, e entrar e sair do país e tudo mais, eles passaram o recado, e a gente entendeu bem o recado. É inacreditável, né, Paulo, que exista gente com saudade da ditadura. É muito chocante para a geração de vocês ver isso, não é? Pessoas com saudade da ditadura, pelo amor de Deus. É muito chocante. Eu andei pelo país, porque a gente vai agora, né, no final da pandemia, a gente estava retomando os shows e tal, em várias cidades eu vi as pessoas acampadas, e é uma gente, assim, que tem ligação direta, né, com o exército, que tem parentes. Eu não sei direito explicar um pouco esse fenômeno, sabe? Mas eu Uhum. sei eu sei que existe eu acho que a gente viu isso brotar e aparecer com força, está aí, continua aí, né? Forçando os limites da lei, inclusive, né? Esse fascismo continua aí. Então, a gente tem que ficar muito atento. É realmente assustador, e eu realmente fiquei com muita dificuldade de entender qual era o ponto, porque, inclusive, eles falam coisas contraditórias, né? A minha liberdade, eu quero ditadura para ter a minha liberdade de expressão. Quer dizer, o que eles querem mesmo é dar porrada, é manter os privilégios, né? É isso que eles querem. Eles não querem liberdade nenhuma, eles querem afrontar mesmo, querem ser bandidos, são todos bandidos, né? Contra a lei e tudo Uhum. mais. Então, é a gente extremista que eu acho que a gente deve estar sempre atento para manter os limites e mandar eles de volta para os esgotos, como É diriam isso aí. os bichos escrotos. A Luana Gomes está falando aqui que o documentário dos Titãs está disponível na íntegra no YouTube, tá, gente? Depois vocês terminarem aqui, vocês já podem emendar assistindo o documentário que o Paulo Miklos Depois vai sugeriu. nas minhas redes sociais me perseguir e falar tudo que vocês acharam do documentário. É isso aí, é Miklos Paulo, tá? Ele está no Instagram e no Twitter com o nome invertido. Miklos Paulo. Seu nome é húngaro, é isso a origem do seu É nome? húngaro, sim, Sinara.
é húngaro. Meus avós paternos, né, vieram da Hungria e maternos vieram de Portugal. E aí encontrou o filho dos húngaros, encontrou a portuguesinha e pronto. Ah, nasceu o Paulo Miklos. Tinha comida húngara na sua casa, não? Tinha, minha avó fazia goulash e tudo. É uma delícia. Uhum. No frio, né? É gostoso. É pesado, mas é bom. Ainda mais agora que tá friozinho, tá perfeito. Para comer um goulash, é mesmo. É muito gostoso mesmo. Olha só, agora a gente vai entrar, né, no filme novo, né? Que é o filme do. O filme é uma porrada, viu? Assisti aqui em Brasília, foi até onde a gente se conheceu, eu e o Paulo. Assisti aqui no Cine Brasília no lançamento, o filme do Iberê, muito forte, muito pesado, mas muito real da situação do Brasil. Tem a ver com a música Polícia para quem precisa de polícia, porque também fala bastante de violência policial. Vou colocar um teaserzinho para você ver e depois a gente volta para comentar com o Paulo. Vamos. O que é, hein? O que você está fazendo? Você está atrás de mim? Prazer, meu nome é Helena. Por que você está me seguindo? Sou jornalista, eu quero te fazer umas perguntas. Ah, jornalista, né? Eu tô vendo o desserviço que vocês estão fazendo, deturpando tudo. Não sou esse tipo de jornal. Eu quero saber tua versão dos fatos. Se continuar a me seguir, eu vou chamar a polícia. É sério? Polícia? Com tudo isso que tá rolando? Só quero saber o que aconteceu. Eu não tenho nada pra te dizer. Eu acho melhor você vir comigo. Eu te deixo onde você precisar. Se fosse você, não ia pra casa agora. Vem aqui, protetor de bandidos! Vem, galera! Desce aqui! Desce ele, assassino! Protetor de bandidos! Vem aqui! Que é isso, cara? O que vocês estão fazendo aqui? O que é isso? Aqui é minha casa! Aqui é minha casa! Vocês estão na frente da minha casa! O que é? Vocês estão na frente da minha casa! Vocês saem daqui! Você não pode vir aqui mexer o saco, porra! Sai fora! Vai pra lá! Vai pra fora! Uau! Tenso. Tenso. E tem a ver também com essa coisa das redes sociais, a invasão das redes na vida das pessoas, né? E um pouco também o vazio das redes, né, Paulo? Ah, com certeza, né? Eu acho que tem esse efeito manada aí, que é uma coisa impressionante. É interessante que o Iberê, nosso roteirista e diretor, né, do Homem Policial, ele fez um corte muito interessante, porque as redes sociais elas têm essa coisa, né? A gente olha 2 segundos uma imagem e lê 2 palavras e a gente já acha que já sabe do assunto, né? Quer dizer, a gente está se acostumando a uma coisa muito superficial, quase um flash. Você já não sabe. Então, você ouviu dizer, ouviu falar, já cria uma. E é sobre isso que trata o filme, de certa forma, né? Viraliza um acontecimento, né? E as pessoas começam a incriminar esse personagem, o Aurélio, né? Sobre o que está acontecendo e o destino das pessoas, né? Morre um policial, não se sabe em que condições, então tudo isso acaba caindo na conta do Aurélio automaticamente, e porque ele é uma pessoa pública, né? Então isso viraliza de imediato, é meio que um estopim, uma coisa que acontece assim, um rastilho de pólvora, né? A coisa acontece rapidamente. E o filme é muito interessante porque ele é tenso e ele acontece todo numa noite, uma longa noite.
E durante essa longa noite, então, é muito interessante que esse personagem ele vai ser questionado, ele vai se perguntar, quer dizer, ele vai deixar de ter os privilégios que ele está acostumado, né? E ele vai cair na real, vamos dizer assim, mesmo em relação, por exemplo, à polícia, que a gente estava conversando agora há pouco, e a gente acabou de ver nesse trecho do filme, como o personagem ele recorre, eu vou chamar a polícia, tal. E aí a menina diz, escuta, eu acho que não é bom, não é bom negócio, é melhor você vir comigo, vamos conversar e tal, né? Então é muito interessante que como as coisas de repente o mundo desse cara vira de cabeça para baixo durante essa longa noite e em que tudo acontece e aí você revela a falta de todo esse privilégio, essa coisa da pessoa pública, né? Do homem branco, todo esse privilégio que ele carrega com ele, como é que isso tudo de repente se desfaz e vai se transformando, né, nessa longa noite e tal. Não podemos dar spoiler. Todas as certezas dele caem por terra, né? Tudo. Ele é, de certa maneira, um alter ego do Paulo, porque ele também é um astro, né? Um astro da música, né? Do rock e tudo. Aliás, ele contracena com o Taíde, dois cantores fazendo papel de atores. O Taíde também está muito bem no filme, né? O Taíde é ótimo, ele já fez outro, Dois Coelhos, várias outras coisas bacanas também, e ele está incrível no filme, ele é o melhor amigo do meu personagem, e os dois, então, vão noite adentro nessa aventura aí, o Homem Cordial. Exatamente. Olha, a Thaís Neves está mandando um superchat para você, falando assim, ó. Paulo, você lembra de um show no Rio Grande do Sul, numa praia chamada Capão da Canoa, Titãs cantando num cirquinho? Eu estava lá. Lembro. É uma praia bárbara essa. A gente fez muitos shows lá. Não é lá que tem o festival, o grande festival do Sul, um festival com N bandas, muito, muito importante. Mas não sei se é em Capão da Canoa. Mas eu me lembro. Ana Carla Alves, mas são tantos shows, né? Muitos. Aprendi a amar os Titãs com o meu irmão e me divertia cantando Bichos Escrotos, enquanto minha saudosa mãezinha fazia o nome do pai, horrorizada com a letra. É verdade. Porque era um momento que os pais deixavam, podia cantar uma palavra feia, né? Entendeu? Então as crianças amavam, porque era uma hora de gritar isso a plenos pulmões. Eu vou gritar isso bem alto agora, porque ninguém pode impedir. Porque é feio falar fora da música, mas a música pode. Na hora que fala daquela parte, né? Toda criança, acho que toda criança, meu filho mais novo também curtia. Oncinha pintada, coelhinho peludo, vão se fuder. Essa parte aí a criançada adora, né? É o hit. Aí eu coloca primeiro a foto do cartaz do filme atual, Gui, que é esse aí, olha aí, ó, o Paulo Miklos, de grande protagonista do filme. Para todo mundo que está acompanhando a nossa conversa aqui, está nos cinemas, entrou no final de semana passado. É muito importante a gente ir no cinema logo, porque os filmes nacionais eles saem rapidamente de cartaz, porque os blockbusters, os filmes, os furiosos e velozes, eles são velozes e furiosos para tirar a gente dos cinemas, das salas. Então, se você tem interesse em ver, corre para ver, porque vale muito a pena. O nosso amigo aqui, Erivaldo Amorim, ele pediu para te perguntar uma coisa. Pergunta para o Paulo Miklos se ele viu o elogio da Isabela Boscov ao filme e a ele, O Homem Cordial. Paulo Miklos dá show em filme angustiante. Vi, maravilhoso o comentário dela. Nossa, fiquei super, sabe, foi uma grande honra, assim, e uma coisa muito gostosa você receber um comentário desse. Inclusive, ela fala sobre o fato de que eu já não sou um ator eventual, né? Ao contrário, eu tenho mais de 20
longas, já fiz novelas, já fiz de tudo, teatro, enfim, né? Tenho 3 filmes ainda para serem lançados, né? Que foram feitos, 2 deles esse ano ainda. Então, continuo produzindo loucamente. Hoje eu estou fazendo tanta música quanto atuando, e ela fala sobre isso e me deixou muito feliz. Eu queria entrar nesse assunto aqui da tua carreira como ator, né? A partir de O Invasor, né? O Invasor, o filme do Beto Brant. Coloca o cartaz do Invasor para a gente, Gui. O Invasor, nossa, maravilhoso o filme do Beto Brant. Aliás, Beto Brant anda sumido, né? Nunca mais ouvi falar do Beto. O Beto tem filmes incríveis, incríveis. Eu sou muito fã dele e muito feliz por ele ter, na verdade, me descoberto, né? Ele que inventou. Eu falo que é o criador e a criatura. Conta aí pra gente, como foi que começou essa história de você? Ele chegou para mim num show daqueles super movimentados, tá? E falou: você vai fazer o próximo filme comigo, vai fazer o papel título do filme e tal. Eu falei: mas Beto, eu não sei fazer isso. Não, você sabe, você vai lá e arrasa, você vai ver só. Aí eu falei: olha, o filme é teu, né? Se der tudo errado, a culpa é sua. Então eu vou. Vamos ver o que vai acontecer. E aí aconteceu que eu descobri um novo universo, assim, se descortinou uma possibilidade de realização artística impressionante, incrível, né? Eu, quando vi o filme na tela, você sabe que, Sinara, eu não me lembrei que eu estava na tela, eu esqueci que eu estava lá. Eu comecei a assistir a história que o Beto estava contando no filme e assisti o filme como todos que eu assisti na minha vida até ali. Depois que acabou o filme, eu só me dei conta, eu só despertei na hora que começaram a me sacudir e mexer comigo, me cumprimentar, parabéns e tal. Né? Foi no Festival de Brasília, que é um festival incrível, maravilhoso, que as pessoas, inclusive a gente se conheceu lá no Cine Brasília. Cine Brasília. E as sessões sempre são muito movimentadas, as pessoas reagem ao filme e tudo mais. E então foi uma experiência única e transformadora, e a partir de então, dessa experiência do Invasor, do primeiro filme, eu nunca mais parei. Você foi picado pelo bichinho da atuação, né? Sim, o bichinho da atuação. E nunca mais parou. Agora, os Titãs, né, sempre tiveram uma presença bem teatral nos palcos, né, Paulo? Já vem daí um pouco essa coisa da atuação. Vocês atuavam bastante no palco quando estavam juntos, né? Sim, a performance sempre foi uma coisa muito importante, né? E continua sendo. E, assim, agora reunidos, fazendo esse show, está muito divertido, porque a gente tem o jeitão de cada um, sabe? A maneira de se comportar no palco. A gente se diverte olhando uns para os outros e vendo e curtindo. É um barato, assim. E eu acho que o público também. E isso vem desde antes dos Titãs, né? Eu e o Arnaldo, nós participamos da banda performática. Era do artista plástico José Roberto Aguilar. Sim. E ele fazia performances, ele pintava o corpo das pessoas, o Arnaldo carregava um monte de livros, né? Fazia uma performance com livros, eu compunha as músicas para a banda, e com as letras enormes, os discursos do Zé Roberto Aguilar, né? Que ele escrevia, e as canções. Então, já foi uma primeira experiência muito interessante, e antes dos Titãs ainda. Né? Então, é uma coisa que está na raiz mesmo, eu acho, da nossa maneira de estar no palco, né? De ser provocativo com o público, de ter essa interação, né, com o público. Eu acho que faz parte, a gente se movimenta um bocado. Qual que é o papel que você gosta mais, tem mais carinho? É o Invasor ainda? Não, eu tenho tantos papéis diferentes e coisas muito diversas, sabe? Por exemplo, eu adoro o meu vilão do Carrossel. Gonzales. Gonzales, é um filme infantil maravilhoso. Toda hora eu encontro um fã meu que fica com medo de mim. Eu já falo, pô, um garoto de 8 anos, sabe? Já me reconhece, porque eles também, criança é um barato, eles assistem ao filme trocentas vezes, né?
Ele Sim. te reconhece, ele reconhece a ponta da sua orelha na esquina, porque ele viu tanto você que quando você aparece, ele fala, mesmo sem bigodinho, mesmo que não esteja caracterizado, ele te reconhece na hora, fala, é ele, e tal. Então é muito divertido. Ele fala, ele é do mal. Não, mas eu não sou do mal, tem que, sabe, porque criança é aquela coisa, né? Ele viu que eu pus fogo no lago. As maldades que eu fiz, ele é testemunha, ele viu. Então, como é que eu vou dizer que eu não sou do mal? É muito legal. Muito bom. E agora você falou que está em Manhãs de Setembro, né? Essa série. Coloca o Sim. cartaz da série Manhãs de Setembro aí para o Paulo falar um pouquinho, Gui, por favor. Manhã Manhãs de Setembro. Está no Amazon Prime Video, essa história, né? Com a Lineker, não é? Sim, a Lineker é a protagonista. São 2 temporadas. É uma alegria enorme. Essa série é muito preciosa, é uma joia. É muito sensível e tem esse tema bacana da vida difícil desses personagens, né? E dos desencontros na vida. E aí é muito bacana, um elenco incrível, fabuloso, né? E eu estou com o meu querido Gero Camilo, eu faço um casal com ele, é muito bacana. Eu faço na verdade, também um músico, né? Eu sou o acompanhante da Lineker, ela se apresenta numa discoteca, numa espécie de boate, né? E ela adora cantar Vanusa. Então, justamente por isso chama-se Manhãs de Setembro, que é uma música da Vanusa, que inspirou muitas das ideias da série e tal. E a série tem 2 temporadas e você fica hipnotizado. Se você quiser maratonar uma série linda, maravilhosa, que você vai se emocionar com certeza, Manhãs de Setembro. A 2ª temporada, então, arrasou, assim, com participações incríveis. Tem a Martinália, vou citar 3 só. A Martinália, Seu Jorge e Ney Matogrosso participam atuando na 2ª temporada de Manhãs de Setembro. Então, é lindo. Tem a Linda Quebrada, tem uma galera fantástica nessa série, e é uma série que me dá muito orgulho de participar. Já foi indicado várias vezes aqui por convidados do programa, viu, essa série. O Saulo Romano está falando que lembra do filme Estômago também, que você atua também no filme Estômago. Então, Saulo, agora eu acabei de filmar em janeiro passado, agora no começo do ano, eu filmei o Estômago 2. Então, vamos se ligar aí que vai chegar o Estômago 2, vem aí. Olha, muito não legal. sabia. O Estômago é um filmaço, né? Marcos Jorge, esse diretor, e ele é incrível, né? João Miguel, que é o protagonista, um Lá da ator Bahia. maravilhoso, e agora no 2, né? Meu personagem ganhou terreno, assim, então ele aparece mais, tem dentro da história, ele está preso lá e tal. Então o filme acontece em 2 momentos. Só para dar um spoiler já para vocês, mas não diga que fui eu que contei, né? Ele é filmado em Curitiba, na penitenciária, e na Itália, porque o João Miguel, que é um super cozinheiro, né? Quem conhece a história do Estômago pode assistir ao filme, inclusive, para já se preparar para assistir o Estômago 2. Ele faz conexões com a máfia italiana e tal. Infelizmente, meu personagem só fica com a máfia curitibana. Então, assim, eu não saí da cadeia em Curitiba, não fui para a Itália fazer a parte italiana do filme. Que dó, hein? Uma pena, O Adeildson Ribeiro Teixeira manda aqui um superchat para falar: cabeça dinossauro, espírito de porco, minha geração punk no interior da Bahia, em meio aos discos de Raul, Plebe Rude, Garotos Podres. Obrigado, Paulo. Aliás, eu ia falar sobre isso com você. Eu francamente, adoro a fase bem punk dos Titãs. A fase que mais me agrada é a fase de Pogá, né?
pogar, que é ficar você pulando assim. Até hoje eu gosto, ainda consigo pogar. E você precisa ver lá no show, Sinara. A galera, cabelinho branco, todo mundo pogando lá embaixo. Porque É o isso. repertório é punk, é muito rock and roll. O show é totalmente rock and roll. Tem os sucessos também, contempla vários momentos da carreira, porque não podia deixar de ser, senão iam brigar com a gente. Mas Uhum. o principal é o rock and roll e a gente deita e rola. Era muito gostoso. Aquelas músicas eram muito gostosinhas de dançar, né, Paulo? Aquelas Muito, dos primeiros discos eram muito boas de dançar, né? muito. E a gente dança 2 horas e meia no show. Olha Que que precisa ter preparo físico, hein? Não, gente, eles estão todos assim, inteiraços. Ninguém tem barriga, hein? Ninguém ficou barrigudo. Impressionante, não é não? E custou, viu? Não foi fácil. Qual o segredo? Foi um Qual o trabalho segredo? duro, foi um trabalho árduo. Olha, e o Paulo também está lançando um disco novo. Ele não para, gente. Ele não para, tá? Do amor não vai sobrar ninguém. Coloca a capa aí para gente, Gui, do disco dele novo. Do amor não vai sobrar ninguém. Olha isso. É, Demais. muito bacana. E ele está no Spotify, no Deezer, enfim, todas as plataformas digitais, né? E, e é um disco todo feito na pandemia, sabe, Sinara? Foi muito interessante, porque como eu não tinha possibilidade de encontrar meus parceiros, eu comecei um belo dia, e a gente estava todo mundo trancado e preso, né? Eu comecei um belo dia com meu violão e aí compus a primeira canção e me dei conta, falei, puxa, eu posso fazer isso, né? É isso que eu vou fazer dos meus dias, eu vou me concentrar e vou começar a compor diariamente, sistematicamente. E foi o que eu fiz, e quando me dei conta, tinha material suficiente para um disco, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu fui mostrar isso para o produtor, o Rafael Ramos, da DEC. Olha, tenho aqui um material, você acha que é bacana, tal? Eu acabei compondo tudo junto, vou te mandar o material. Ele adorou e falou, vamos fazer esse disco remotamente. Eu vou combinar com os músicos, né? Com 4, 5 músicos e alguns eu vou chamar aqui no estúdio com toda a segurança, com máscara, com tudo mais, aquela coisa maluca, né? E aí o baterista gravou na casa dele, o baixista gravou na dele, o guitarrista na dele, o tecladista, e o disco foi feito assim, você ouve o disco e você fala, não é possível, essa gente está tocando junto, porque é uma cumplicidade, é uma coisa impressionante, assim. O disco ficou lindíssimo, e aí agora ele é uma realidade, ele está aí, eu estou tocando, inclusive o desdobramento desse trabalho foi um show que eu acabei de fazer com a minha banda no Blue Note, aqui em São Paulo, foi gravado ao vivo o repertório desse disco e do disco anterior a esse. Então, aí mais para frente nós vamos lançar esse trabalho que foi filmado e foi gravado ao vivo. Eu já estou dando esse spoiler para vocês. Olha só. Você, então, passou a pandemia compondo. Foi isso que você aproveitou a pandemia para compor. Você ficou aonde na pandemia? Você foi para alguma chácara? Porque teve gente que foi para chácara, teve gente que foi para Mauá. Casa, porque eu tenho sorte que a minha casa é num condomínio bem arborizado, tem umas árvores, tem lugar para a gente caminhar, então passear o cachorro. Então, quer dizer, não ficou aquele sufoco de estar, por Sim. exemplo, num apartamento, né, com a família, porque eu tenho também meus enteados, né, as crianças que sofreram nesse período aí, imagina, dos 11 aos 13, né? Sim, O terrível. outro o outro dos 12 aos 15. Então, muito difícil, assim, né? Ver o sofrimento que foi para as crianças, ficarem presos longe da escola, dos amigos. Mas, como tudo, a gente se adaptou, né? E aí eu fiquei compondo com a gente fazendo aula remota, e a maior confusão dentro de casa, e eu compondo, e aí tá aí. A gente vai se adaptando, né? Eu acho que o gostoso
é que esse período foi intenso da convivência intensa, familiar, né? Eu acho que a gente também aprendeu muito, foi muito bom. Paulo, para a gente ir já encaminhando para o final da nossa entrevista, passa rápido, gente, não é minha culpa, tá? Como é que você está? O que você está achando aí do governo Lula, já que a gente sempre está falando um pouquinho de política também? Bom, eu estou super feliz, né, da gente ter uma normalidade democrática, que as leis estão sendo observadas, né? Eu acho que tem muita coisa aí para a gente descobrir do que andou acontecendo, né? Eu vejo com muita alegria o Ministério da Cultura, por exemplo, Margarete Menezes, né? Uma coisa linda demais, assim. Esse ministério todo, quer dizer, a subida da rampa, como foi, eu tive lá, assim, naquele momento, foi uma coisa tão espetacular, né? É um Brasil que é um Brasil diverso, é a nossa cara, assim. Então, eu estou bastante feliz, acho que são os desafios, como sempre, mas acho que a gente está entrando no rumo certo, voltando, colocando o país de volta no rumo certo, né? Sim, sem dúvida. Paulo, todo mundo que vem aqui no programa, você já sabe que traz dicas para vocês, e o Paulo trouxe 2 dicas para vocês. A primeira delas, eu vou querer me alongar um pouquinho mais, que é o disco Atrás do Porto Tem uma Cidade, de 1974, o primeiro disco da Rita Lee, com o Tutti Frutti, a capa aí psicodélica, maravilhosa. E aí o Paulo trouxe esse disco de dica, tá? Eu quero que o Paulo explique, depois eu quero falar um pouquinho sobre a Rita Lee com ele. Por que você trouxe esse disco para indicar para a galera, Paulo? Bom, eu trouxe porque esse disco, eu estava falando dos meus enteados agora há pouco, esse disco ele chegou quando eu tinha 15 anos. Então, isso foi uma revolução na minha vida, trouxe o rock and roll em cheio, assim. Eu tinha pôster da Rita Lee no meu quarto, amava ela de paixão, e ia nos shows, né? Ou nos que eu podia entrar, né? Mas queria ver. Na época a gente tinha shows, inclusive no Ibirapuera, de rock, era muito bacana, assim. Eu era bem, bem moleque, assim. E esse disco é muito importante. Esse disco tem Mamãe Natureza, sabe? Tem Menino Bonito, tem músicas muito bacanas, né? Hits, assim, da carreira da Rita. E foi um negócio que mexeu profundamente comigo. Então, por isso que eu recomendo, é um clássico. Se você não conhece, vai curtir, que é Rita Lee na veia. Menino, o que eu queria comentar com você é o seguinte: eu não tinha noção, não sei se você e as pessoas que estão nos assistindo tinham essa noção, de que a Rita Lee era meio mãe da gente, né? Ela era meio mãe da gente e ela deixou a gente meio órfão. Eu confesso a você que eu fiquei um pouco deprimida na semana que a Rita Lee morreu, me causou um efeito brutal no meu organismo, sabe? Eu fiquei doente, eu fiquei muito triste. Foi um baque, não foi, Paulo? Foi um baque tremendo. Foi muito, muito difícil, porque é uma presença, sabe? É uma inspiração muito, muito grande, extensa. Na minha vida, sempre foi assim. Tô comentando aqui da pré-adolescência, né? E desde então para cá, né? A maneira como ela sempre foi contestadora, sempre foi anticaretice, né? Quer dizer, como ela sempre apontou o dedo para mostrar essa coisa cafona, careta, né? Conservadora, otária, e assim, ela sempre teve no front, sempre, até sofrendo consequências terríveis, ela sempre foi debochada e brincou com isso e debochou de si mesma, né? De não se levar a sério demais, né? E isso também é um grande exemplo para a gente, né? E eu acho que essa postura rock and roll, que é um negócio que eu tomei para minha vida, desde que eu encontrei com ela pela primeira vez nesse disco aí que eu mostrei.
Demais, demais. E a outra dica do Paulo é um documentário que tem no. Não é um documentário, é um filme, na verdade, sobre a história do Spotify, que se chama Som na Faixa. Eu assisti, é um filme, acho que sueco, e aí ele conta a história de como surgiu o Spotify, e o Paulo está indicando para vocês também. Explica aí, Paulo, por quê? É muito interessante, porque a gente fala, pô, que revolução, né? Eu vou te dar a minha perspectiva histórica, né? Pô, eu lancei meu primeiro disco, era um vinil, né? No vinil saiu primeiro um compacto simples de sonífera ilha, era uma coisa de acetato, assim. E aí depois eu passei para... Nós tínhamos também fita cassete, né? Era lançado fita cassete, depois veio o CD, e por fim o CD deu lugar ao streaming, né? ao digital, né? Então foi essas revoluções, toda essa revolução rápida que aconteceu, e aí essa coisa do Spotify ser uma revolução, vamos dizer assim, idealista, né? Quer dizer, esse filme mostra bem isso, né? O cara queria ter a música de graça. A gente passou por um período, quem se lembra, do Pirate Bay, né? As músicas eram de graça, porque as pessoas baixavam e não havia jeito de impedir que as pessoas baixassem as músicas, né? De um momento para o outro, a gente não tinha mais direito a nada. Eu, como compositor, como cantor, meus direitos, pronto, foram por água abaixo, né? Então, eu também comecei a baixar a música de todo mundo, porque eu falei que eu amo música, né? Então, era uma loucura isso. Queimar, né? Depois o pessoal falava queimar CD, né? Queimar CD, porque você fazia as suas playlists, né? Quer dizer, você compunha o CD com o que você quisesse, queimando. Primeiro Aliás, que tecnologia merda que era aqueles CDs, né? Uma bosta. Nossa, é um negócio. E isso ficou claro nesse documentário, porque nesse documentário, o que o cara quer? Ele quer um negócio que é um aplicativo que o cara sente no computador e que ele aperte e já sai tocando. Porque o que existia até então era baixar, ficar pensando, baixando um tempão, dependendo da tua conexão a lenha, né? E aí, para baixar os arquivos, para você ter no seu computador aqueles arquivos, para daí você ouvir, né? Ou queimar um CD e tudo mais. E o que ele queria, que ele estava buscando era justamente esse streaming rápido, ele é tão rápido que para a mente humana é instantâneo. A impressão que a gente tem é que ele pensa tão rápido que é instantâneo. Quando você aperta o clique, ele já sai tocando, né? Essa foi uma grande revolução, na verdade. Mas o que aconteceu é que, e eu vou dar um spoilerzinho rápido que é muito interessante, depois vocês vão ver no documentário, que na verdade é uma ficção, um documentário ficção, né? As gravadoras são as donas do patrimônio daquelas gravações, né? É assim que funciona. Então, elas não iam deixar o aplicativo recém-inventado, quando o cara inventou o Spotify, eles não iam deixar ter música nenhuma lá dentro. E aí o cara falou, não, mas vocês estão baixando de graça e tal. Eles falaram, sim, tudo bem, se você vender para a gente. Então, as próprias gravadoras são as donas do Spotify, para quem não sabe, e acha que é uma revolução incrível. Na verdade, nada mudou, entendeu? As próprias gravadoras são elas mesmas as sócias e donas do Spotify, do Deezer, desses streamings todos, dos aplicativos. Isso é muito interessante, porque toda essa trajetória, essa história é contada nesse documentário. Então, para quem gosta de música e quer ter uma perspectiva histórica do que aconteceu, porque aconteceu tudo no meu tempo de vida, dos anos 80 para cá, né? Em 40 anos, a gente tem aparelhos dos mais diferentes tipos, fitas, rolos, DATs, VHS, sei lá o quê, tem um museu de coisas inteiras que não fazem mais o menor sentido, de tão rápido que foi o passado tempo, assim. E é muito interessante assistir isso.
Sim, eu até perguntei, vou perguntar para você, perguntei para a Zélia Duncan quando ela esteve aqui, que é meio uma faca de dois gumes, né? Que tinham as gravadoras, que eram umas filhas da puta, mas, por outro lado, elas pagavam os artistas, né? Elas pagavam. Então, o artista podia ganhar um disco de ouro e ganhar bastante dinheiro, né, Paulo, com o seu trabalho. O Spotify não remunera tão bem os artistas quanto era antes, né? Não, não remunera bem. E as gravadoras nunca numeraram os discos, né? Então, essa é uma briga histórica, mas a gente, quando você disse, olha, nós vamos te entregar um disco de ouro. Isso é um golpe de marketing só, porque ninguém sabe o que é isso, 100 mil cópias, eu vendi 100 mil, não, 10 mil, mas quanto? 1.000? Mas quanto foi? Não sei, não tem número, não é numerado, não tem como medir quanto foi. Então, sempre foi o quanto a gravadora disse que era. Por mais que isso fizesse sucesso e ganhasse dinheiro realmente, mas quanto dinheiro gerou? Nunca se sabe, não se sabe, entendeu? Então, a corda continua quebrando do lado mais fraco, que é o lado do artista. Continua pagando também 0,0 blá blá blá, entendeu? É assim. É maravilhoso para o usuário, né, de música. Às vezes você acorda com uma música na cabeça, queria tanto ouvir aquele disco, vai lá e tá lá, tem lá. Agora, para o artista, continua não sendo o melhor dos mundos, né? Mas acho que a gente avança devagar. É uma luta, né, pelos direitos e tudo, inclusive por crédito, né? Recentemente a gente tem essa coisa da entrada dos créditos, porque você ouve uma música, você não diz quem é os autores, você não sabe quem tocou lá naquela faixa. Então, quer dizer, aquela ficha técnica que a gente tinha nos discos, no Spotify não tem, né? Então, agora uma grande conquista é passar a ter os créditos para que essas pessoas sejam creditadas, para que a gente saiba quem tocou, quem faz parte dos discos, né? Quem compôs as músicas e tudo mais. Só aparece música e o artista, no caso, o cantor, sei lá, entendeu? Então, são coisas importantíssimas, porque a gente vive de crédito, né? Claro. Das pessoas saberem que você que fez, né? Olha só, o Histórias para Sonhar fala: que horas o Paulo dorme? Não deve sobrar tempo. Não, por mim é uma perda de tempo, porque a gente descansa no final. Tinha um amigo meu da Paraíba que falava assim: deixa para dormir quando você estiver preso. Ou seja, nunca, né? Ótimo, tá vendo? Isso é uma boa. Moreno Lima está nos acompanhando de Zurique, mandou aqui um super sticker para a gente. Obrigada, Moreno. O pessoal está adorando aqui a entrevista. Infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista com o Paulo Miklos. Olha só, para quem não viu desde o começo, o filme que o Paulo Miklos está em cartaz, está nos cinemas. Coloca aí para a gente, Gui, de novo. Olha aí, O Homem Cordial, do Iberê Carvalho, está nos cinemas do Brasil, só nos cinemas por enquanto. Eu sei que mais para frente vai entrar no streaming, mas não é agora, tá? E o Paulo também está no show Encontro com Todos os Titãs, que está percorrendo o Brasil. Eu sei que aqui em Brasília vai ser dia 7 de junho. Qual que é o próximo? Você lembra de cabeça, Paulo? Não sei, não lembro. Mas eu sei que nesse fim de semana nós vamos a Aracaju e Salvador, querida. Estaremos lá. Delícia! Vai ser na Concha Acústica do Teatro Castro Alves? Não, também não sei onde vai ser. Nada. É assim mesmo, é assim mesmo. Me levem. Aracaju, Salvador, esse final de semana, tá? E o filme O Homem Cordial, de Iberê Carvalho, com o Paulo Miklos como protagonista, está nos cinemas. Paulo, prazer enorme entrevistar você, viu? Meu prazer, Sinara. Foi muito gostoso, um papo agradabilíssimo. Falamos sobre assuntos mais diversos e divulgamos nosso trabalho. Eu fiquei muito feliz. Olha, Noleis de Carvalho Filho te manda aqui outro superchat falando: outro dia vi até um ET cantando Titãs. Titãs é imortal e é universal também. Eita, preula. Abração, Miklos. Ganhei a noite. Ei, beleza. Nós estamos nas galáxias. Todo mundo está cantando.
Obrigadão, querido. Bom final de semana. Ó. Beijão para você. Tchau. Beijo grande para todos. Tchau, Sinara. Obrigado. Prazerzão.